Hoje eu vou entrevistar o primeiro lugar geral do Enem de 2023, o aluno que conseguiu ultrapassar a marca histórica dos 170 acertos, que pouquíssimos estudantes na história do Exame Nacional do Ensino Médio conseguiram ultrapassar. E além disso, ele foi aprovado em primeiro lugar em Medicina na UFMG e foi aprovado também em Medicina na USP, e tudo isso direto do ensino médio. Então hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre o Matheus Oliveira e toda a sua trajetória aí no vestibular. Então, fala aí, Matheus, conta aí um pouco pra gente de você e tal, se apresenta pra galera. Oi, gente, eu sou o Matheus, eu tenho 18 anos e eu fui aprovado na USP, na UFMG, pelo Enem, e aparentemente eu fui aí a maior nota do Brasil de 2023. É isso. É isso aí, pessoal. O Matheus ele teve 173 acertos das 180 questões e 862,5 pontos de média simples na prova. O que acontece? Quando o INEP ele divulgou o resultado do Enem, né, ele falou ali a quantidade de alunos que tiveram uma nota superior, uma média superior a 850 pontos de média na sua conferência de imprensa. E aí ele falou que apenas 2 alunos tiveram ali mais de 850 pontos de média na prova. Eu verifiquei um aluno que obteve 852 pontos de média ali no Enem e eu também verifiquei o Matheus, que ele teve 862,5 pontos de média na prova. Como o INEP ele falou que apenas 2 alunos obtiveram mais de 850 pontos de média na prova, eu acredito muito que o Matheus ele realmente conseguiu aí a maior média nacional no exame. Ainda não foram liberados os microdados para a gente ter a comprovação aí disso, mas o que acontece é que o Matheus ele teve ali uma das maiores médias da história do Enem. Para vocês terem uma noção, o primeiro lugar do ano passado teve 856 pontos e o primeiro lugar de 2021 teve 862 pontos. No Enem de 2020, o primeiro lugar teve abaixo ali de 860 pontos também. Então, muito provavelmente, o Matheus ali obteve a maior média do Enem de 2023, beleza? E ele obteve ali o primeiro lugar em medicina na UFMG, que leva em consideração as médias simples ali na prova. Então, eu acho muito difícil, muito provável alguém ter tido uma média superior à do Matheus nesse Enem de 2023, já que ele teve uma das maiores médias da história do Exame Nacional do Ensino Médio e uma das maiores quantidades de acertos também. 173 acertos é muita coisa mesmo. Então, muito obrigado aí, Matheus, pela sua presença. O 01, muito provavelmente o 01 do Enem de 2023. Um aviso importante aí para vocês. O Matheus vai estar junto com a gente no protocolo Enem, em que ele vai ensinar ali toda a metodologia de estudo que ele teve e vai mostrar alguns dos raciocínios que ele tinha para resolver a prova e conseguir o alto desempenho que ele teve. Mas para quem não conhece, o que é o protocolo Enem? O Protocolo Enem é o curso completo que te fornece toda a estratégia de estudos e organização para você mandar muito bem na prova do Enem. Então, aulas específicas sobre estratégia e método de estudo, mentorias quinzenais para potencializar o seu desempenho e também aulas de modelo de questões com alunos de alto desempenho na prova, em que eles vão realmente pegar na sua mão e te mostrar como que você resolve ali as questões e todo o raciocínio que você deve ter para conseguir acelerar ali na feitura da prova e também conhecer todos os padrões para conseguir acertar o máximo de questões possível ali no exame. Além disso, vocês recebem vários materiais de estudo para te acompanhar ao longo de toda a sua preparação, como um drive com várias listas de questão, simulados modelo Enem, cronogramas ali para você acompanhar ao longo da sua preparação, incluindo o cronograma Dominando o Enem, que é o melhor cronograma para você se preparar para a prova do Enem, tudo para potencializar o seu desempenho ao máximo. E o Matheus também vai estar ali com a gente, mostrando alguns dos raciocínios dele para resolver as questões e contando um pouquinho da sua trajetória ali, das suas estratégias de estudo para cada matéria dentro da plataforma. Então, caso você se interesse em saber mais, eu vou deixar o link aqui na descrição do Protocolo Enem para vocês conhecerem um pouco mais da plataforma e utilizando o cupom Mateus, vocês ganham ali um desconto na plataforma. Ela é bem baratinha e eu tenho certeza que vai te ajudar demais ao longo de todos os seus estudos. Te dá um bom direcionamento e você vai conhecer melhor o padrão do Enem, de forma que você possa realmente alcançar um alto desempenho na prova. Então, link aqui embaixo do Protocolo Enem, para o cupom Mateus, que você ganha um desconto aí na assinatura da plataforma. Mateus, primeiro de tudo, eu queria saber qual foi a sua reação quando você viu que conseguiu acertar mais de 170 questões na prova, quando você corrigiu sua prova, viu que fez mais de 170, e qual foi a distribuição dos seus acertos em cada área do conhecimento? Vamos do começo, né? Como eu estava no terceiro ano,
no ensino médio, meio que tá na nossa cabeça, todo mundo que tá no terceiro ano, não sei se é geral, mas pelo menos lá onde eu fazia o meu cursinho, é que a gente não vai passar, sabe? Então, o meu objetivo era fazer uma quantidade suficiente para sei lá, talvez ficar o ano que vem com um descontinho, né, no cursinho e tal. E no momento que eu corrigi, eu lembro, meu pai tava fazendo janta e eu tava corrigindo, assim, a prova, e aí eu tinha certeza que estava errado. Aí eu fui corrigir, tipo, eu revi a cor da prova para ver se eu tinha errado, qualquer coisa desse tipo, porque não estava certo, não estava certo. Mas aí, beleza, foi isso e, nossa, a gente ficou muito eufórico. E aí, depois de eu ficar muito eufórico, né, eu fiquei muito feliz com a minha pontuação. Aí veio, tipo, eu pensei, com certeza, esse foi o Enem mais fácil da história. E todo mundo foi bem, né? Então, vão anular, vão fazer de novo o Enem, porque não é possível. E aí demorou bastante para eu engolir isso, que realmente tinha sido muito bom, foi doido. E a pontuação foi eu errei duas no primeiro dia, né? Que foi uma em linguagens e uma em humanas, então 44. E aí no segundo dia eu errei cinco em naturezas. E em matemática fica aquela dúvida, né? Porque eles anularam uma questão, teve uma que não valeu, então 43 ou 44, não dá para ter certeza. Mas foi por aí. Ah, então beleza. Então, se contar anulado, essas coisas, ficou 173 das 180? Como se fosse? Eu acho que sim, é isso mesmo. Ah, então perfeito, perfeito. Eu queria que você falasse, contasse um pouco para gente como que foi a sua rotina ao longo do ensino médio e no seu ano da aprovação para você obter esses resultados tão fantásticos aí na prova. A minha rotina, na verdade, ela começa um pouco antes do ensino médio. Eu vim de escola pública e no oitavo ano eu entrei num cursinho que a gente fazia no contraperíodo da escola para fazer o vestibulinho. O vestibulinho, para quem não sabe, é tipo uma prova de um vestibular comum, mas é para a gente entrar numa escola particular no ensino médio, nas escolas que são melhores, né? E aí eu estudava no oitavo ano bastante, foi o ano que eu comecei a ter essa noção de que dava para conseguir alguma coisa estudando, né? E aí eu fiquei muito maravilhado. Eu lembro que eu fazia milhares de Olimpíadas, que eu nunca tive acesso, na verdade, a fazer Olimpíada, nem sabia que existia. E aí eu descobri, eu fiquei louco, assim, eu queria fazer tudo. E foi um momento que eu comecei a estudar bastante, bastante. Daí começou a vir alguns resultados, né? Poucos do começo, mas foi um momento, foi muito marcante, sabe? Esse momento que eu entrei nesse cursinho. E aí eu acabei fazendo vestibulinho, depois entrei numa escola muito boa particular. E, e aí depois disso foi subindo, né? Degrauzinho por degrauzinho. Aconteceu uma situação bem complicada nesse meio caminho. Entrou a pandemia e na pandemia eu perdi completamente a linha. Eu já estava acostumado a estudar, só que aí eu pensei, pô, eu tô em casa, tá com esse problema, a gente tava muito frustrado, todo mundo, eu acredito, e aí eu tentava soltar essa frustração estudando muito, e eu estudava demais, sabe? Eu cheguei a ficar 12 horas, 13 horas estudando, eu acordava, estudava até a hora de dormir, dormia, não fazia nada, não conversava com ninguém, e aí isso foi no primeiro ano, no nono também, mas no primeiro, e isso foi péssimo, sabe? Eu estudava muito, eu consegui muita coisa, eu me enriqueci muito, eu percebi que eu realmente elevei o nível dos estudos e tal, só que foi um preço muito caro, sabe? Eu perdi completamente minha saúde mental, foi muito tenso. E eu lembro que no primeiro ano foi esse ápice, que eu estudei muito, muito, só que no segundo, quando eu entrei no segundo ano, eu não tive força, sabe? Eu não aguentava mais estudar, eu não via mais motivo para estar estudando, para estar ali, para fazer tudo aquilo que eu estava fazendo. E aí eu não conseguia mais focar, eu fiquei desanimado totalmente. E foi um ano que não foi perdido o ano, eu continuei estudando, só que eu estudava muito pouco, sabe? Eu estudava o necessário, assim, para ficar ali na média. E foi tenso, foi um ano muito tenso para mim. E, sabe, decidir isso, sabe? Se eu ia continuar fazendo tudo que eu estava fazendo antes, como que eu ia fazer, foi um negócio muito complexo ao longo desse segundo ano. E quando eu entrei no terceiro ano, eu fiz o terceiro junto com um cursinho para vestibular, né? E aí eu tentei entrar e eu tentei fazer uma mentalidade nova ali, porque eu sabia que não estava dando certo do jeito que eu estava fazendo, mas o jeito que eu tinha feito antes também não tinha sido muito legal, sabe? Aí eu tentei encontrar esse meio termo
eu acho que isso foi um diferencial muito grande para esse terceiro ano. Foi o terceiro ano que eu, no terceiro ano que eu aumentei muito a minha nota. Então, eu acho que ter encontrado esse meio termo, ter procurado achar, se autoconhecer, sabe? Eu acho que é a coisa mais importante para você fazer quando você está nesse processo de pré-vestibular e tal. Porque estudar todo mundo consegue, só que agora estudar sendo eficiente, estudar do seu jeito, do jeito que você aprende melhor, e eu acho que isso é a coisa mais importante. E aí começou uma rotina mais definida, assim, eu decidi fazer rotina semanal. Só um segundinho, Matheus. No caso, esse vestibulinho, né? Você fazia para poder entrar com bolsa no colégio, né? Num colégio particular com bolsa, né? Você era oriundo de escola pública, aí você fez esse vestibulinho e você conseguiu entrar com bolsa. Foi bolsa de 100%? Sim, e eu não falei, né? Não, tudo bem, relaxa. Aí você conseguiu, então, a bolsa de 100% para entrar ali no colégio, né? E é muito bacana que, às vezes, a pessoa está no colégio público e tal, às vezes tem algum pai vendo essa entrevista, e existem esses programas aí de você fazer para quem realmente não tem condições e tal, para poder entrar numa escola melhor ali com bolsa. Então, muito bacana aí saber disso também, né? Ele tinha me contado um pouco ali nos bastidores, então, só para dar esse adendo aí pro pessoal, beleza? E no caso, colégio e cursinho, no caso, quando você fala, né, seria então o colégio curso, né, que é como se fosse o terceiro ano o vestibular, ou seria um colégio e um cursinho vestibular. Não, na verdade, é como se eu não tivesse feito o terceiro, sabe? Depois do segundo ano, eu fui direto para um cursinho e eles usavam minha nota de como é que chama aquelas coisas? Simulado, né? Eles usavam as minhas notas de simulados para como se fosse a nota do boletim e tal, como se eu estivesse fazendo provas de um ensino médio normal. Só que não era um ensino médio, é só, só um curso normal. Sim, sim. Então, era como se fosse terceiro ano é igual ao cursinho, né? Esses colégios de curso. Entendi. Perfeito. Só para ficar mais claro aí para a galera. E como que era em relação aos seus horários, né? A rotina nesse terceiro ano que você conseguiu equilibrar melhor ali e conseguiu realmente uma grande evolução. Como que foi as suas notas ali ao longo dos anos? No primeiro ano foi quanto mesmo? Primeiro e segundo ano? No primeiro foi 717 e no segundo ano foi um pouquinho menos que 750, foi 748, 49, por aí. Sim, e aí o seu, no terceiro ano foi 862, e aí explodiu, né? Mais de 100 pontos de média de evolução já num patamar mais alto, então surreal a evolução aí que o Matheus teve. E como é que era a questão dos horários aí nesse seu terceiro ano? Que horas você acordava? Que horas você ia dormir? Quanto tempo de estudo você tinha por dia? Como é que era isso? No terceiro ano, eu tentei valorizar as coisas que todo mundo fala que é importante, mas quando a gente está no pré-vestibular, a gente meio que deixa de lado. Eu tentava, principalmente, o que eu vou fazer? Eu vou dormir e eu vou ter tempo livre para eu fazer alguma coisa que eu gosto. Eu vou assistir um filme, eu vou ler um livro, qualquer coisa que eu curta muito. Então, eu procurava sempre deixar uma janela na semana, sabe? Tipo, eu sabia que sábado eu ia ter aula de manhã, e aí de tarde talvez eu ficasse livre, ou eu tinha simulado, aí domingo eu ficava livre, depende, variava, mas alguma janela nesse final de semana eu ia deixar, sei lá, um meio período ali livre para eu fazer alguma coisa que eu quisesse, ou não fazer nada, sabe? Ficar vegetando na cama e descansando. Mas nos dias normais eu acordava mais ou menos ali às 5h30, aí eu ia para a escola de bicicleta para já queimar essa parte de fazer o exercício, aí já estava livre também do exercício, eu já estava de bicicleta, e aí eu ia para a escola, aí eu tinha aula de manhã e quase toda a tarde também. Mas aí, basicamente, nos dias que eu tinha aula de tarde, eu ia, aí eu chegava mais ou menos umas 6, 7 horas em casa, porque eu voltava de bicicleta também, e aí, então eu ficava todo esse tempo estudando, e estudando bastante, porque eu não sei. Eu tenho a impressão de que as pessoas, quando elas vão para a escola, elas tentam estar presente ali, o corpo, sabe? Mas tem muita gente que dá aquela desleixada, principalmente quando é uma aula que a gente não gosta. Mas eu tentava dar sempre o meu 100% nas aulas. Eu acho que isso, inclusive, foi um diferencial muito grande. Tipo, é muito cansativo você ir em toda aula, você prestar atenção em tudo que o professor fala e usar cada tempinho livre que, sabe, a cada vez que ele sai para tomar água, você faz um exercício, sabe? É uma coisa muito cansativa, mas eu acho que me ajudou muito, porque às vezes eu chegava em casa e eu chegava ali 7 horas, eu tinha que dormir às 10h30 ou às 10, então eu tinha muito pouco tempo para estudar quando eu chegava em casa. Mas às vezes
eu sentia que nem precisava, sabe? Que eu chegava em casa e eu tinha estudado tanto, eu tava muito cansado, mas eu chegava em casa e eu falava, não, beleza, isso aqui, hoje eu estudei e eu tenho muita tarefa para fazer, mas eu acredito que eu esteja bem nessas matérias, sabe? Então eu fazia sempre, eu fazia o basiquinho ali, só o mais fácil possível, não mais fácil, mas a menor quantidade de exercício, só para ver se eu tô sabendo mesmo, e aí dava lá umas 2 horinhas de estudo e eu ia dormir, e era isso. Show, show. Então, mais ou menos quantas horas de estudo você tinha ali por dia? Dava aproximadamente umas 8, chegava a 10 às vezes, por aí. E aí, no final de semana, você dava uma reduzida, né? Como é que No era? Você final, tinha simulado no sábado? no final de semana, eu sempre tinha um simulado por semana, aí era no sábado ou no domingo. E eu tinha aula no sábado de manhã. E aí, por exemplo, suponha que foi sábado de manhã aula, aí sábado de tarde eu tive o simulado. Aí no domingo eu tenho livre, né? O domingo todo. E eu poderia estudar o domingo inteiro, só que a gente precisa, sabe, se recompor da semana. Então eu Sim. sempre deixava ou amanhã ou a tarde inteira livre, sabe? Tipo, eu não ia fazer nada de estudo, eu ia ficar tranquilo. E aí à noite, sei lá, tentava fazer alguma coisinha que desse, sei lá, uma redaçãozinha, alguma coisa que seja leve também. Eu sempre deixava um dia alguma coisa bem leve para eu conseguir me recompor. É isso. Muito bom mesmo, cara. Parabéns aí. Queria saber como que você estudou, muita gente fica em dúvida em relação a isso, como que você estudou cada área específica para a prova do Enem, né? No caso, matemática, por exemplo, ciência de natureza, a parte de linguagens humanas, né? Que você conseguiu 40 acertos em linguagens, 44 acertos em humanas. Então, como que foi isso? Tá. Beleza, é bem diferente. Eu estudei cada matéria, tem uma diferença muito grande. Ó, primeiro, matemática. Eu estudava, eu ia para aula, né? Tinha muitas aulas e tal, mas eu procurava sempre fazer muito exercício, exercício infinito, sabe? Até você cansar, até você não aguentar mais olhar um número na sua frente. E eu lembro que era assim, eu ia para aula e aí eu começava a escutar o professor, até eu ver que eu entendia a matéria. Aí, no momento que eu via que eu entendia, aí eu meio que deixava ele um pouco de lado assim, eu sentava lá na última carteira. Aí eu pegava o meu caderno e eu ia fazendo questão. Ou até ele começar a falar alguma coisa que eu via, ah, beleza, isso aqui eu não sei. Aí eu voltava a escutar ele. Mas eu acho que matemática, é meio, você precisa de um raciocínio matemático, né? Não adianta você saber só a matéria. Então, eu pensava em só treinar muito, que alguma hora eu vou fazer todas as questões que já foram inventadas e vão repetir, eu já vou ter feito e vai cair, eu vou saber, pelo menos de decorar, sabe? Mesmo que eu não entendi muito bem. E era desse jeito. Linguagens era um pouco mais diferente. Eu tentava também fazer questão, mas como linguagem é bem interpretação de texto, né? Não cai muita gramática no Enem. Então, eu tentava entender qual era o método do Enem, porque o Enem, quando a gente faz a parte de linguagem, pelo menos, eu sentia que nada fazia sentido, sabe? Ou tinha todas as questões certas, ou todas as alternativas erradas. É bem tenebroso, não dá para entender. E eu comecei a pensar, tá, o cara que fez essa questão, ele tem um motivo para ele ter colocado aquela alternativa como certa. Então, mesmo que não faça sentido, eu tenho que tentar entender o que ele pensou na hora que ele escreveu, sabe? Então, eu resolvi a questão, mas não era em quantidade, é mais em qualidade, sabe? Você tem que entender por que aquela questão é do jeito que é, para você tentar aplicar isso em outras. Então era uma questão mais, sei lá, eu via exercício resolvido e ficava, sei lá, 10, 15 minutos numa questão só para eu entender tudo mesmo. Então enquanto matemática era muita quantidade, fazia muita questão, linguagem era meio qualitativo, sabe? Eu acho que tinha uma diferença assim. Aí humanas era mais parecido com a parte de linguagens. Porque humanas, pelo menos para mim, é, é uma interpretação, só que é sempre um texto muito difícil, sabe? Sei lá, algum sociólogo que você não entende o que ele quer dizer no texto, só que a pergunta em si não é difícil, você só não consegue entender o que ele está perguntando. Então, para mim, era mais esse estudo qualitativo também, você buscar se familiarizar com essa linguagem mais humana, que na minha cabeça, que eu sou mais exato, né? Na minha cabeça era mais complicado entender o que o sociólogo estava querendo dizer, o que o filósofo estava querendo dizer. Então, eu assistia muita aula, eu prestava muito mais atenção que matemática, e as questões que eu fazia, eu tentava ver o exercício resolvido, entender o porquê que aquilo era aquilo, e eu acho que era mais para essa linha. Porque na minha cabeça, a partir do momento que você entende esse texto complicado, a questão fica muito fácil. Só que o problema é que vai demorar muito tempo até você começar a ter essa linguagem. E natureza,
é o mais volátil de todos, porque eu estudava assim, era biologia, eu decorava tudo, porque eles só vão perguntar uma coisa que você tem que ter decorado, então você vai decorar, infelizmente, é isso, você vai pra aula, decora, e é isso. Aí, química e física, na minha cabeça era matemática, sabe? Você tem que entender a matéria como se fosse matemática, no momento que você entendeu, você faz muita questão, tirando algumas matérias dentro da física e da química que você tem que decorar como se fosse biologia. Então tem essa diferença. E eu acho que era isso. Perfeito, perfeito. E redação, como é que era? Qual que foi sua nota? Como que foi sua preparação aí para redação? Redação era uma das que eu tinha bastante dificuldade. E eu costumava fazer uma redação por semana, sabe? Toda semana eu ia fazer uma redação. Até que chegou, sei lá, faltando uns 2, 3 meses pro Enem. E aí eu fiquei nervoso, porque eu pensei, cara, porque nos outros anos eu tinha tirado 880 duas vezes. E eu pensei, se eu tirar 880 de novo, eu não passo, sabe? E na minha cabeça eu não ia passar mesmo, mas eu queria, pelo menos, sabe, chegar perto. Então eu fiquei muito pilhado com isso. E eu fazia duas. Aí eu comecei a fazer duas por semana. Aí eu entregava uma para correção e uma eu levava no plantão para corrigir junto com a pessoa, assim. E eu acho que isso foi muito enriquecedor, sabe? Que você aprende muito quando você tem muita coisa para discutir com a pessoa que é formada e tal. Sim. Então eu fazia duas redações quando chegou mais perto, né? Eu fazia duas redações por semana. E, e aí aumentou bastante minha nota. Foi 980, né? No Enem de verdade. Caraca, que isso. Que, pô, excelente a nota, né? É o 1000 pela metade, né? Que um corretor deu 1000 e o outro 960. Porque são dois corretores que corrigem no Enem. E aí, quando você faz a média, né, dá 980. Então, um dos corretores deu 1000 para ele. Coisa que me perguntaram, né? Eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram para o pessoal fazer algumas perguntas que queriam saber ali sobre você e tal, sobre o primeiro lugar do Enem. O que acontece? O pessoal perguntava como que era o seu desempenho nos simulados. Você já fazia mais de 170 acertos? Você fazia menos do que isso nas provas antigas que você fazia? Como é que era? Olha, eu comecei o ano bem, não mal, mas eu errava muito mais do que isso. Eu errava, pô, chegava tipo umas 30, mais ou menos. E aí, no meu cursinho, pelo menos, eu sentia que os simulados que eles tinham, eles eram bem menos fortes do que o Enem de verdade, sabe? Era bem mais tranquilo de fazer. Então, quando chegou lá mais perto, sabe, faltando uns 2 meses, aí eu comecei muito bem. Só que mesmo assim, não dava muita confiança, porque eu sabia que a prova que eu tava fazendo era muito mais fácil do que a de verdade. Sim. Mas aí era isso. Você chegou a fazer as provas antigas do Enem, como simulado? Não, inteiras não. Eu costumava, quando eu fazia, eu pegava, tipo, tinha um caderno que eles entregaram lá que, tipo, sei lá, essa matéria é ondulatória. Aí tem todas as questões do Enem que já foram feitas de ondulatória, eu ia fazendo. Então eu nunca cheguei eu não tinha nenhuma noção, sabe, como é que eu tava de acertos, assim. Caraca, que doideira, cara. Acho que você é a primeira pessoa que eu vejo que não fazia, né, provas antigas ali como simulado realmente. Que doido, muito doido mesmo. Mas, pô, deu certo, né? Conseguiu excelente resultado aí. Pô, e como que era em relação às revisões? Como você se organizava para isso? Quantas revisões você fazia ali por semana? Como é que eram as revisões para você? De quanto tempo você revisava cada matéria? Como é que era? As revisões, eu tentava seguir a quantidade de acertos que eu fazia nos simulados, que eu tinha um simulado por semana, quase. Então, eu ia lá, tipo, se eu acertei muito de português, eu vou tentar deixar a revisão para depois, sabe? Porque a gente tem muito pouco tempo, então a gente nunca vai conseguir estudar tudo. Então, eu ia por prioridade. Então, o que eu errava mais naquela semana era o que eu ia revisando e tal. E também era mais uma questão de segurança que eu tinha também. Quando eu via que eu estava muito seguro na hora de fazer uma questão de química, sei lá, ou eu acertava, ou eu errava por uma coisa que eu sei, sabe? Ah, isso aqui foi só uma bobeira, foi só uma falta de atenção. Eu não precisava revisar aquilo, porque vai ter alguma questão, alguma matéria que eu sempre ficava muito, muito inseguro. Eu sabia que eu ia errar, independente se eu estudasse muito ou pouco, então eu ia estudando, 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 até eu ficar mais tranquilo, tá? Se eu, tipo, não, agora tá suficiente, agora talvez eu erre, mas eu estudei o suficiente. Aí eu parava. Então, eu ia seguindo as revisões nessa linha, sabe? Então era bem fluido. Sei, sei. Era de acordo com a sua necessidade mesmo, as revisões e tal. E você Uhum. fazia elas por questões? Como que era? Flashcard? Quase tudo era por questão. Eu não tinha costume de fazer resumo de nada.
Então, ou eu pegava um resumo, se eu precisasse de resumo, eu pegava um resumo do professor, porque eu achava que eu ia estar, sei lá, tipo, é muito bonitinho, mas eu acho que eu ia perder tempo de fazer tudo lá, as minhas letras toda feia também. Aí eu ia, sabe, praticidade. Então, eu só fazia questão ou lia resumo de algum professor, de algum amigo, era isso. No seu ano de preparação, no ano final, você via aula de todas as matérias ou algumas você pulava a aula, falava, isso daqui eu já sei mais ou menos, vou treinar outra matéria que eu tenho mais dificuldade. Como é que foi isso? Olha, no começo do ano, eu descobri que tinha gente que não assistia a aula, que não sabia o nome de um professor, sabe? Porque não ia lá no meu cursinho. Tava, sei lá, no terceiro ano de curso, então só não ia na aula, porque achava que já sabia. E aí eu firmei um pacto comigo mesmo e eu decidi que eu só ia faltar se eu pegasse o slide que o professor ia dar, ou a folhinha que ele ia dar na aula, e eu soubesse tudo, sabe? Eu tinha que ler tudo e eu tinha que ter certeza absoluta que eu sabia. E aí um exemplo era química orgânica, porque eu sabia que eu sabia, porque no segundo ano era uma das coisas que eu tinha estudado muito, então eu tinha certeza que eu sabia toda a química orgânica. Só que aí eu nunca faltei todas as aulas de química orgânica, sabe? Devo ter faltado uns 70%. Tipo, eu pegava a folhinha dele e daí eu lia. Se eu soubesse tudo que ele ia falar, aí eu não ia. Aí eu estudava outra coisa. Mas se tivesse uma coisinha que eu ficava meio inseguro, aí eu falava, então eu vou na aula, aí eu ia na aula, e eu sabia quase toda a aula, mas tinha alguma coisinha que eu não sabia. Então, tipo, enquanto ele tava falando coisas que eu já sabia, eu ia resolvendo questão, sem parar, resolvendo questão. E aí, quando ele chegava naquela parte que eu tava meio inseguro, eu parava, aí eu olhava o que ele tava falando, e aí qualquer coisa eu só anotava, sei lá, num rabinho aqui de um caderno, só pra deixar. Beleza, isso aqui agora tá na minha cabeça, vou pegar amanhã pra ver de novo. Aí era isso. Mas eu cheguei a faltar bastante aula, mas eu tinha que ter essa noção, sabe? Tenho certeza que eu sei disso. Era isso. Sim, sim, perfeito. E quais que foram os maiores desafios para você aí no seu ano de preparação? O pessoal também perguntou muito aí na caixinha de perguntas que eu abri, qual que foi a sua maior dificuldade, quais que foram os maiores desafios que você enfrentou aí ao longo desse processo nesse último ano? Olha, eu acho que a maior dificuldade que eu tinha é a raiva que eu tinha de algumas matérias em específico que eu não gostava. Eu não sei se todo mundo tem isso, mas tinha algumas matérias que eu não suportava estudar, sabe? Eu lembro que ondulatória eu odiava muito e tinha várias fórmulas, eu não estava entendendo e eu sabia, na minha cabeça, o que a gente mais tem dificuldade é o que a gente mais tem que estudar. Tanto que eu fazia minhas rotinas semanais pensando nisso, sabe? E aí eu sempre tinha que estudar muito a matéria que eu menos gostava, que é a que eu ia muito mal. Então, ter que gastar muito tempo da minha vida fazendo uma coisa que eu odeio é uma coisa que era muito frustrante e eu toda hora pensava, não, vamos parar, agora eu não tô conseguindo mais, agora eu tô, sabe, aquela procrastinação, sabe? Então, isso é muito difícil, você estudar tendo raiva da matéria, assim, sabe? Não querendo fazer aquilo, mas sabendo que vai ser importante, então vamos fazer. Acho que esse é o mais difícil. Sim, sim, imagino, realmente. É fogo, você ter que ficar estudando aquilo que você não gosta, aquelas matérias chatas, às vezes matérias difíceis assim de pegar, ficar quebrando a cabeça com isso. Então, a gente estava conversando um pouco antes, né, que você tem TDAH, tem um diagnóstico de TDAH, e o pessoal perguntou como é que foi para você se organizar, como é que foi isso de você descobrir o TDAH e tal, porque muita gente acha que por ter TDAH essa pessoa ela é incapaz realmente de conseguir estudar para o Enem, de conseguir aprovação em algo concorrido, né? E você estava me contando que você tem o diagnóstico de TDAH. Como que foi a organização como que foi para pegar esse diagnóstico e tal, ao longo aí da sua trajetória? Então, o meu laudo do déficit de atenção, ele demorou muito para acontecer. Aqui em casa a gente não conhecia essa neurodivergência, né? Então, eu meio que, a minha vida inteira eu fui convivendo com isso, e na minha cabeça, e na cabeça de todo mundo, né, que estava ao meu redor, é meio que você ficar muito agitado o tempo inteiro, você não prestar atenção nas coisas, é meio que uma frescura, né? Então, eu tive que meio que lidar com isso, eu coloquei isso na minha cabeça, é uma frescura, eu consigo, todo mundo consegue, então eu consigo também prestar atenção na aula, pô. Então, eu ia meio que tentando achar meios de contornar a situação. Por exemplo, sempre que eu ia fazer uma prova, eu sabia que eu ia demorar, sei lá, se a prova tem 3 horas, eu ia demorar meia hora. Se a prova tem 5, eu ia demorar 2. Olhando para o teto ou, sei lá, para um passarinho que está na janela. E eu perdia muito, muito tempo com isso. E aí eu sabia que isso ia acontecer, sabe? Era inevitável. Então eu treinava muito para fazer as questões muito rápido. Porque eu sabia que eu ia ter um lápis assim de foco e daí eu ia viajar e voltar, não prestar atenção em nada. Então eu treinei para fazer questão muito, muito, muito rápido e daí acabava dando certo, sabe? E outro exemplo é que eu não conseguia estudar em casa, porque em casa tem muita coisa para fazer e sei lá, tem a minha mãe e aí, sei lá,
se eu ficar em casa estudando, eu com a minha mãe vamos ficar conversando de ciclismo ou qualquer coisa do tipo, e eu não iria estudar, sabe? E então eu sempre que eu ia estudar, eu tentava ficar, a não ser que, sei lá, fosse de noite eu tinha que estar em casa, né? Mas, sei lá, de tarde, nas tardes que eu não tinha aula, eu ficava dentro da escola, dentro de uma sala de estudo, sabe aquelas salas que você não pode falar? E daí eu ficava meio que, era muito desconfortável, porque eu queria muito me mexer, fazer barulho, só que eu sabia que eu não podia, que tinha um cara do lado aqui estudando também, então eu meio que me forçava a ficar parado e ficar lá estudando. E aí, no final de 2022, eu fui no psiquiatra, né, eu consegui o laudo, ele me disse, e entrou com tratamento e tal, e aí melhorou bastante essa situação, eu vi que dava pra, tipo, tudo que eu tava fazendo, eu podia fazer em muito menos intensidade, e mesmo assim, dar certo, sabe? Com toda a questão da ajuda psiquiátrica e tal, e aí ajudou muito mais pra frente. Com certeza. Então tá aí um exemplo, né? O primeiro lugar geral do Enem tem TDAH e conseguiu mesmo assim esse alto resultado na prova, né? Claro, cada caso é um caso, mas assim, se você tem suspeita, coisa do tipo, sempre é bom você procurar saber e tal, psiquiatra, procurar tratamento psiquiátrico e não tratar com uma frescura realmente, porque é algo que é muito importante, que impacta diretamente nos seus estudos, sabe? Algumas das estratégias que ele utilizou, excelentes estratégias, sabe? De verdade, você modular o seu ambiente, ficar num lugar mais tranquilo. Então, muito bacana aí tudo isso, o Matheus. E qual dica você daria para quem está começando a estudar agora para o Enem? Qual estratégia você acha que é importante ou alguma reflexão que você queira dar aí para o pessoal que está iniciando os estudos ou que já está há um tempo aí nessa estrada? Tá, eu acho que uma dica muito importante que eu vou levar pro resto da vida, depois que eu percebi isso, eu acho que é importante para todo mundo, sabe? É você saber se medir e se autoconhecer para tudo que você vai fazer. A gente não pode nunca se afrouxar no que a gente está fazendo. A gente não pode parar de estudar se a gente não precisa. Mas a gente não pode se forçar a fazer uma coisa que é impossível, sabe? E isso é uma coisa que eu fiz lá no meu primeiro ano e eu perdi toda a capacidade que eu tinha para estudar. Então, se conhecer, fazer um estudo que você se reconheça dentro do estudo, sabe? Fazer uma rotina que você se conheça. Fala, não, isso aqui eu consigo fazer, isso aqui eu tô dando o meu máximo, mas eu não tô me forçando a uma coisa que é impossível. E todas as pessoas são diferentes, então você não tem como, não cabe você perder o seu tempo se comparando com uma pessoa que estuda mais, ou se comparando com uma pessoa que estuda menos. Estudar menos porque tem alguém estudando menos. Se você consegue, estuda mais. Só que se conheça. Eu acho que isso é a coisa mais importante. E no momento que a gente está estudando e a gente percebe, beleza, agora eu encontrei o meio termo aqui entre estudar muito e me manter vivo. Eu acho que é libertador, assim, a gente consegue deslanchar nos estudos e eu acho que é uma boa coisa para se pensar. Sim, com certeza. Muito importante mesmo, isso de se conhecer, sem dúvidas. E qual foi a sensação ao você receber esse resultado, né? O resultado de os 862 de média, né? Como é que foi? Você calculou ali na hora e tal, e ver que você foi aprovado, né? Medicina na USP, primeiro lugar, medicina na UFMG. Como é que foi quando você recebeu esses resultados? Como é que foi a emoção ali na hora e tal? Como é que você reagiu? É muito maluco, é uma emoção que parece que toda vez que eu paro para pensar, ela volta, assim, sabe? Eu acho, não sei se em algum momento isso vai passar, você que passou faz tempo, você pode dizer, doido, sabe? No momento que saiu a nota do INEP, eu nem dormi no dia, ficava com, tipo, dando F5 na página, sabe? Porque travou, todo ano trava essa porcaria. E aí eu fui tremendo, assim, calculando a média. E aí, nossa, foi absurdo, foi a coisa mais maluca que eu já senti. E é legal que toda a família, sabe, a gente vai ficando nervoso junto, e daí na hora que chega, sabe, é indescritível, é indescritível. Felicidade total, né, cara? Pô, é isso que eu digo, é indescritível a sensação. Quando você vê o seu nome na lista, quando vê ali que você foi aprovado, que todo o esforço que você teve ali ao longo dos anos, né, ao longo do ano, realmente surtiu o efeito e agora é hora de você colher os frutos disso. Então, muito bacana, de verdade. Eu acho que qualquer aprovado, assim, tem essa sensação indescritível mesmo. Você fica sorrindo à toa no momento que você passa. É bom demais, cara. E, se Deus quiser, né? Quem está assistindo essa entrevista aqui até o final, eu tenho certeza que vocês
conseguiram tirar coisas muito importantes aí dessa entrevista. O Matheus falou muito bem, falou de muitos pontos que são relevantes na preparação. Vocês podem se inspirar aí na questão da preparação dele, como que ele estudou as matérias e tal, para que dessa forma você também alcance o alto desempenho, né? Você percebe que o Matheus ele foi muito constante ao longo do tempo. E apesar de, às vezes, ocorrer intercorrências, que como no segundo ano do ensino médio dele, que ele não conseguiu estudar direito e tal, ele tentou manter sempre o melhor dele. E aí o resultado, inevitavelmente, veio de uma forma incrível, né? Em questão de redes sociais, você usava durante a sua preparação, perdia muito tempo com o celular, como é que era isso? Olha, rede social é uma coisa que eu me policiava muito, porque sei lá, eu tenho o costume de gastar muito tempo quando eu posso. Então eu desinstalei quase todas as redes sociais, e eu achei que é uma coisa que vale a pena, sabe? Se você puder, assim, se você achar que dá certo, desinstalar aí ou deixar, sei lá, silenciado, ter um momento só para você ver, sei lá, todo dia ou cada 2 dias, porque eu achei que é um tempo que a gente gasta que a gente não percebe e é muito tempo, e aí é um problema. Então eu desinstalei e tem algumas que eu nem voltei a instalar depois, que a gente percebe que é meio, sabe, meio supérfluo, mas eu desinstalei quase tudo. Sim, sim. Então, ótimo, perfeito. Tem alguma coisa que você acha que vale destacar, que a gente não comentou aí nessa entrevista, que você queira falar, ou a gente abordou tudo? O que você acha aí? Eu acho que é isso, não consigo pensar em alguma coisa. E, galera, lembrando que o Matheus ele vai estar passando alguns dos raciocínios ali dele para resolver a prova do Enem dentro do protocolo Enem, e a gente também vai ter ele mostrando um pouco da rotina, de como que foi realmente a organização, como que ele estudava cada matéria de forma mais aprofundada lá dentro, beleza? Em relação à média de estudo, rotina, como que ele se organizou naquele ano. Então, se você quiser saber mais aí, dentro do protocolo Enem, a gente vai ter essas aulas aí com o Matheus, também ele mostrando ali a resolução, como que era o raciocínio dele para resolver as questões e conseguir esse alto desempenho que ele teve na prova, beleza? Então, muito obrigado, Matheus, aí por tudo, muito obrigado aí por estar presente aí, e cara, a entrevista é sensacional, fico feliz demais por tudo isso, e é uma honra para mim poder entrevistar aí o primeiro lugar do Enem de 2023. Nos últimos 2 anos entrevistei também o do primeiro lugar do Enem de 2021 e o primeiro lugar do Enem de 2022, os vídeos estão aí no canal também, para quem quiser dar uma olhada, mas assim, muito bom o papo com você, dá para perceber que você é uma pessoa leve e que com certeza vai ter muito sucesso, já está tendo, então só agradecer realmente por você me dar essa oportunidade de eu poder entrevistar você. Então, muito obrigado, de verdade. Eu que agradeço e só pontuar que eu não conhecia a sua plataforma, o Protocolo Enem, mas eu dei uma olhada e ó, é muito bom, é realmente muito bom. Para quem não conhece, vale super a pena pelo menos entrar lá para ver, para ter uma ideia de como que esse perfil é muito bom, e o pessoal que trabalha lá, eles são muito competentes, e eu estou muito feliz de poder entrar também e fazer parte do projeto. Eu acho que vai ser super bacana. E é isso. É isso. Muito obrigado aí, Matheus. Então, quem se interessar, o link está aqui na descrição. O cupom Matheus, vocês vão ganhar um desconto aí dentro da plataforma. E vai ser muito bom ter vocês com a gente. E a gente espera de verdade que possamos ajudar bastante aí ao longo de toda a sua preparação e potencializar os seus resultados. Então, link na descrição. Quem quiser dar uma olhada, saber mais sobre o que está incluso. E com o cupom Matheus você tem um bom desconto ali dentro da plataforma, beleza? Então, espero de verdade que as dicas tenham ajudado, cara. Muito boa essa entrevista, estou até animado aqui. E muito obrigado aí, Matheus, novamente. Sem palavras aí a entrevista. E, galera, o Instagram do Matheus eu vou deixar aqui na descrição. Meu Instagram também é @marcos.vaz, quem quiser conferir lá. Estou sempre dando dicas de Enem e tal, mostrando a rotina dentro da medicina. E é isso aí, galera. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever. Qualquer dúvida, qualquer comentário construtivo, comenta aí embaixo aí para ajudar aí o canal também, e engajem aí para a gente poder atingir mais pessoas aí com essa entrevista que foi sensacional. Então, é isso aí. Despede aí da galera, Matheus. Tchau, gente. Foi muito legal, eu gostei bastante de fazer essa entrevista. E é isso, eu espero que vocês entrem lá e assistam os vídeos que a gente vai fazer sobre o Enem, sobre a rotina e tal. E é isso, foi muito bom. É isso aí, rapaziada. Então, até a próxima e bons estudos a todos.